E se um dos maiores bloqueios da nossa energia, da nossa vida, estivesse escondido atrás de um hábito que quase todos nós praticamos sem perceber? Reclamar. Hoje nós vamos analisar o que pode acontecer com a nossa vida quando a gente fica 7 dias sem reclamar de absolutamente nada. Fica comigo até o final desse vídeo, porque talvez esse hábito simples, não tão fácil, mas simples, pode ser o que esteja faltando para a gente mudar totalmente a nossa vida. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, expansão da consciência e autoconhecimento. Hoje nós vamos analisar o que esse hábito, o hábito de reclamar, impacta nas nossas vidas. Nós fomos ensinados durante toda a nossa vida a reclamar. Reclamar é o normal. Agradecer, pensar positivo é que não é normal, não é? Fomos ensinados assim. Esse hábito se enraizou dentro da nossa mente e hoje a gente tem que lutar para poder remover esse hábito, substituir esse hábito por um hábito melhor, um hábito mais agradável que vai criar mais para a nossa vida. O que muda quando a gente para de reclamar, né? Primeira coisa, a gente começa a perceber o quanto reclamamos no automático. É automático, como eu já acabei de falar aqui, nós somos ensinados, então é familiar para a maioria das pessoas reclamar. Reclamar do tempo, reclamar que tá calor, reclamar do preço das coisas, não é? É muito comum. Você fica perto de uma pessoa numa fila de banco, numa fila de supermercado, qual que é o assunto que vai ser puxado? Alguma coisa negativa. É muito raro a gente esbarrar com alguém numa fila e a pessoa levantar um assunto positivo. Graças a Deus, eu estou percebendo uma mudança nisso aí, sabe? Eu tenho passado perto de pessoas em filas ou alguma coisa assim, e pessoas gentis, pessoas que estão pensando, sabe, positivamente. Então, assim, acho que há uma esperança. Assim como você está aqui querendo expandir sua consciência, despertar, tem mais pessoas no mundo, né, fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que ser positivo, a gente tem que pensar que realmente pode estar acontecendo um movimento bacana aí. Mas precisa ter estudo, precisa ter expansão, precisa ter dedicação sobre esse tema. Então, hoje a gente vai discorrer sobre isso. A primeira coisa é que a gente começa a perceber que a gente está no automático. O quanto a gente reclama no automático. Como eu falei, é hábito, né? Então, um hábito para ser mudado, ele tem que ser colocar um outro hábito no lugar. E aí que é o complicado, né, amiga? Porque é muito fácil a gente parar e reclamar. Agora, começar a pensar positivo, a ver a coisa boa, as pessoas até podem se incomodar. Tem pessoas que se incomodam se você começa a ver o lado positivo das coisas. As pessoas se ofendem. Não é um negócio meio fora do cabo? Eu acho meio fora do cabo. Você começa a ser positivo, a pessoa acha que você está viajando na maionese ou que você é positividade tóxica. É complicado, hein? Mas vamos trabalhar para ficar fácil, né? A gente percebe quantas vezes por dia nossa mente entra no automático, critica, julga e fica insatisfeita. É muito fácil você julgar, mas é muito sorrateiro, gente. Por isso que você tem que procurar se desenvolver, procurar ter autodesenvolvimento, procurar entender das leis universais, porque, gente, essa programação, ela foi tão bem instalada dentro da gente que ela se torna a gente. Quando a gente se identifica com isso, a gente percebe que é muito difícil se soltar dessas amarras. Então precisa ter um trabalho constante, porque infelizmente fica automático, não é? Aí a gente percebe também que a nossa atenção começa a mudar de direção. Quando você começa a parar de reclamar, a sua atenção começa a mudar de direção. E o que eu sempre estou falando aqui, a sua atenção, ela cria a sua realidade. E o que você mais olha vai fazer com que o seu sistema de ativação reticular comece a provar mais daquilo para você. Então, se você reclama, julga, fica insatisfeito, o seu cérebro, a sua mente entende que aquilo é o dominante, que aquilo é o que você prefere. Então, automaticamente, vai dar mais disso. Então, se a gente começa a mudar a nossa atenção, também muda a nossa direção. Automaticamente, você começa a criar uma outra realidade, a ver provas daquilo. Não é fácil, porque a sua mente já está acostumada com aquela programação. Mas, com a insistência, com o hábito, a sua mente começa a entender que aquele padrão positivo
é o novo padrão dominante. Então, você muda a sua atenção, vai mudar a sua direção, consequentemente, a criação da sua realidade. A gente começa a naturalmente prestar mais atenção nas soluções, nas possibilidades, até nas pequenas coisas boas do dia que passam desapercebidas. Nós estamos fazendo aqui um estudo do livro A Magia da Rhonda Byrne, onde ela ensina a gente a implementar a gratidão no dia a dia da gente nas menores coisas. Eu vou deixar aqui essa playlist para você maratonar, porque vale muito a pena. A gratidão é uma das coisas que faz a gente mudar o foco da nossa direção, da nossa atenção, tira a gente do negativo e coloca no positivo. Então, eu indico muito você a maratonar essa série, essa playlist que a gente está fazendo. Por quê? Quando a gente começa a olhar para as soluções, para as possibilidades, para as coisas boas que está acontecendo no nosso dia a dia, muitas vezes essas coisas boas do nosso dia a dia, pequenas coisas boas, passam desapercebidas, como respirar. Quem para pensar que está respirando? Mas existe uma complexa engenharia acontecendo aí para que você possa estar respirando nesse momento. Você já parou para pensar nisso? A gente não para pensar. Então, mudar a nossa atenção, muda a nossa direção, a gente começa naturalmente a prestar mais atenção e ser mais grato por cada coisa pequenina que acontece no nosso dia a dia. Outra coisa que acontece, a nossa energia e as nossas relações mudam, tá? A gente fica mais leve, mais presente, as pessoas ao nosso redor, elas começam a reagir de forma diferente à nossa energia, tá? Porque é perceptível, uma pessoa que não reclama, uma pessoa que enxerga o lado bom da vida, é agradável demais, amiga. É gostoso demais ficar perto de uma pessoa dessa. Você pega aí uma criança, pega as crianças como exemplo, criança geralmente fica reclamando, murmurando as coisas. Não, criança tá nem aí com nada, criança tá vivendo a vida. E não é a coisa mais gostosa do mundo você estar do lado de uma criança. Tanto é que Jesus fala que se a gente não for como os pequeninos, a gente não vê o reino do céu, a gente não herda o reino do céu por causa disso. Entendeu? Não tem como, os seus relacionamentos são impactados, as pessoas do seu lado são impactadas, pessoas alegres, pessoas positivas, pessoas bem-humoradas. Elas são queridas, as pessoas querem ficar perto. Agora começa a ficar reclamando demais da vida, praguejando para todo lado, falando mal das coisas, julgando, insatisfeita. Isso repele as pessoas do seu lado. Essa é a fórmula para você repelir as pessoas do seu lado. É você ser uma pessoa reclamona, insatisfeita, uma pessoa que julga. É a fórmula de você repelir as pessoas do seu lado. Agora experimenta começar a olhar o lado bom. Experimenta a pessoa soltar um negócio negativo, você fala, mas ainda bem que outra coisa está acontecendo de bom. Entendeu? Hoje eu vou dar um exemplo para você. Hoje eu fui levar minha mãe numa consulta, chegou lá, aconteceu um monte de coisa, a gente confundiu o horário da consulta, já chegou em cima do horário, e da consulta não, de uma coleta de sangue que ela ia fazer, e aí a gente chegou meio atrasado, mas deu tempo, a gente começou a passar, né, fez todo o procedimento para poder fazer a ficha, tudo, e a gente estava sentado esperando, e já tinha sido aquela turbulência para chegar, né, porque atrasamos e um monte de coisa ali acontecendo, e aí a gente esperando ali para ser atendido, acabou a energia. E aí começou aquela reclamação. E eu quase que entrei na onda. Quase que eu entrei na onda. Mas aí eu falei, não, acontece. Falei para minha mãe, acontece. Minha mãe ainda tem bastante da programação da reclamação, sabe? Então, às vezes é meio desafiador. Porque eu vou lá, mostro o lado positivo e ela não. Ela insiste em querer ver o negativo. E aí eu falei, eu não vou reclamar, não vou falar nada, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Aí eu entrei dentro do carro e, assim, eu passo esse conteúdo aqui para você, mas eu também sou impactada com ele, porque eu estudo, né, vim para trazer aqui para você, então, à medida que eu passo para você, eu também sou abastecida. E na hora que eu entrei dentro do carro, eu pensei, eu poderia reclamar da situação, mas eu lembrei da playlist da Rhonda Byrne, que ela fala, né, para implementar gratidão nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, e aí eu entrei dentro do carro e falei, olha, gratidão, porque eu tenho um carro para me levar até a coleta de sangue da minha mãe, que pode ajudar a minha mãe a ir até o médico. Então eu tirei o foco do que tinha acontecido de ruim, né? Ruim, entre aspas, que a gente não sabe,
quais são os propósitos de Deus. Eu poderia reclamar, nossa, acabou a energia, meu Deus, e eu vou ter que voltar com ela durante a semana para refazer esse exame, porque ela tem que fazer o exame, então remarcaram para outro dia. Então vou ter que fazer 2 vezes a atividade de poder ir até aquele médico. Aí eu entrei dentro do carro e eu comecei a pensar, falei, gratidão que eu tenho um carro que pode pegar minha mãe, levar minha mãe no médico. Eu posso voltar aqui no médico hoje, amanhã, quanto for, quantas vezes for preciso, eu consigo trazer a minha mãe no médico. Então isso já mudou o foco, já me tirou da negatividade daquela situação. Então para você ver que tem como aplicar no dia a dia. E aí eu dirigindo ali, ó, gratidão porque eu tenho mãos para segurar nesse volante, gratidão porque eu tenho dinheiro para abastecer. A gasolina estava entrando na reserva. E aí, ó, gratidão pelo dinheiro que eu tenho para abastecer. Gratidão pelo carro que eu tenho para levar minha mãe. Gratidão pelo carro que está me levando de volta para casa, apesar de a consulta ter sido cancelada pela queda de energia. Então, você está entendendo? Vai virando um hábito. Pode parecer inofensivo você ficar reclamando, mas não é. Te envenena completamente. Então, começa a perceber, tá? Começa a perceber quando você está no automático, começa a tirar a sua atenção para mudar a sua direção e começa a perceber como isso impacta na sua energia e na relação com os outros. Eu poderia ter ficado naquela vibe e eu e minha mãe ter ficado ali disputando quem reclama mais. Aí eu resolvi sair dessa vibe, a gente já mudou de assunto, falei, não, mas a gente volta essa semana, não tem problema. Já mudamos de assunto, fomos falar de outras coisas, dissipou, a energia ruim dissipou, tá entendendo? E o que acontece? A reclamação, ela influencia no seu estado mental. Então, quanto mais você alimenta isso, mais vai crescer, mais aqueles pensamentos ruins vão crescer na sua mente. E em vez de você dissipar, como eu acabei de falar, quando você começa a mudar a sua atenção, muda a sua direção, em vez de dissipar, você aumenta. Então você tem que escolher quem que você vai alimentar isso. Você vai alimentar os pensamentos ruins ou pensamento positivo para poder mudar a sua energia. É uma escolha, ok? Mas agora você está tendo conhecimento. Entendeu? Como o Einstein fala, uma vez que você aprendeu, não tem como você desaprender. Gratidão por você estar aprendendo e você estar crescendo na expansão de consciência e estar impactando o mundo, porque quando você muda, você impacta a energia de milhares de pessoas. Então continue nessa estrada, nessa jornada. A reclamação, ela influencia o nosso estado mental, então você tem que escolher o que você vai alimentar dentro da sua mente, tá? Para poder dar o comando para o seu sistema de ativação reticular, ver o que ele vai alimentar mais, o que ele vai provar mais para você no ambiente. Por fim, quando paramos de reclamar da vida, começamos a perceber o quanto ela já tem para nos oferecer. Então, eu poderia ter praguejado, reclamado, acabou a energia, meu Deus, é coleta de sangue, vou ter que voltar. Mas aí eu comecei a pensar, olha, eu tenho um carro que me trouxe aqui, eu tenho esse carro que vai me levar, vai levar minha mãe de novo, né, fazer novamente a coleta, tenho mãos para segurar esse carro aqui. Então, a gente começa a perceber o que a vida já tem disponibilizado para a gente. Porque acho que um dos grandes problemas nosso hoje em dia é não perceber o que já está acontecendo de bom. A gente fica pensando no futuro, planejando o futuro, preocupado com o futuro, como que a gente pode ter um futuro melhor, e a gente esquece de olhar para o agora, o que já está acontecendo de bom agora. Então eu desejo do fundo do coração que você comece a perceber e que você faça esse desafio. Tenta fazer 7 dias sem reclamar de absolutamente nada. E depois você conta pra mim o que aconteceu. Depois você vem aqui nos comentários e conta pra mim a dificuldade que foi, porque não é fácil, mas quais foram os benefícios que você colheu fazendo 7 dias sem reclamar. Você vai ver a resistência que é, mas o quanto é libertador, o quanto acrescenta na nossa vida. Faz, depois você me conta. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.